Meu caro Thiago Jordão, Alexandre Matos pode ser o homem forte do futebol do Santos Futebol Clube, Thiago Jordão? Pode, Marcão, porque o Santos, após a saída do Pedro Martins, tem pressa na contratação de um substituto para o profissional que deixou o clube, Marcão. A gente até trouxe ontem aquela informação que foi divulgada inicialmente pelo GE, Marcão, que já tinham sido entrevistados quase 10 profissionais, só que ainda não era possível definir quem era o alvo principal. No entanto, hoje o Wagner Frederico trouxe, Marcão, que o Santos tenta a contratação do executivo Alexandre Matos, que hoje ele está empregado na equipe do Cruzeiro, e o Santos, inclusive, que já deu um prazo para o Alexandre Matos, Marcão. O Alexandre Matos, o Santos pediu para que ele decida o seu futuro no Clube Mineiro até sexta-feira agora, Marcão. E o principal entusiasta pela contratação do Alexandre Matos é justamente o Marcelinho Teixeira, filho do presidente Marcelo Perillo Teixeira, Marcão. É ele que está fazendo todo aquele lobby e todo aquele tato de convencimento, tanto do pai quanto das pessoas próximas ao alta cúpula santista. Tá aí o Alexandre Matos podendo, portanto, ser o homem forte do futebol do Santos. Elias Cabrini Russo, olha, a não ser que se junte a fome com a vontade de comer, ou seja, a vontade do Santos de contratar o Alexandre Matos e a vontade do Cruzeiro de liberar o Alexandre Matos. A gente sabe que o Alexandre é o braço direito, ou foi por muito tempo o braço direito do Pedrinho BH, né? Houve um desgaste ali na situação do Dudu, né? Quando o Dudu rescinde o seu contrato com o Cruzeiro e vai para o Atlético Mineiro, mas é estranho, Elias, essa possibilidade do Santos ter o Alexandre Matos me causa uma certa estranheza. Prefiro aguardar, Elias Russo. Agora, olhando o perfil do profissional, né? Ele é um profissional muito polêmico, Alexandre Matos, né? Nós iremos ouvir histórias, por exemplo, eu até vi um varandeiro colocando aí que tem um amigo palmeirense que disse que o Alexandre Matos foi péssimo no Palmeiras. O Alexandre Matos teve bons e maus momentos no Palmeiras, a verdade é essa. O Alexandre Matos teve bons e maus momentos no seu histórico profissional. O que dá para dizer sobre o Alexandre Matos, Elias, é que ele é um cara muito bem relacionado, é um cara que tem ali uma vivência, principalmente em mercado, muito grande, né, Elias? Ele é um cara que tem muita habilidade nas negociações, é muito arrojado e muitas vezes gasta mais do que deve. E deixa um rombo muito grande quando sai, a verdade é essa. Agora, que ele é um cara experiente, que tem muita habilidade e relacionamento no mercado, eu não tenho dúvidas sobre isso, seria um nome de peso para o futebol. Agora se discute aí se é o perfil ideal, se o histórico do Alexandre Matos em contratações caríssimas foram contratações que foram positivas para os clubes que ele passou ou não. Aí é uma outra análise que cabe a diretorias fazer, Elias Russo. Marcão, pelo menos a gente sabe que é um profissional de ponta, né? Na área dele, eu acho que é o melhor do Brasil hoje. Mas é o que você falou também, o Santos na situação financeira que se encontra, será que ele vai, realmente ele aceitaria um convite? Porque a gente sabe que ele gosta de trabalhar em clubes que têm dinheiro, como foi o Palmeiras, que ele foi multicampeão, contratou um monte de jogador de muita qualidade, mas teve retorno também, né? Agora no Santos, no próprio Cruzeiro, né? Acho que o Paulinho BH, né? Pedrinho BH, que é o dono da SAF do Cruzeiro, ele não reclamou, não foi só do caso do Dudu, não, Marcão. De outros jogadores também, que ele jogou no ventilador. Vocês têm que cobrar o Alexandre Matos, e foi ele que contratou os jogadores. Então, é um cara que, com todo o dinheiro que o Cruzeiro tem. É claro que agora o Cruzeiro até está entrando na linha. Acho que a saída do Dudu melhorou o ambiente por lá. O Gabigol tá mais quietinho, aceita banco de reserva muitas vezes. Mas é um cara que, se vier no time do Santos atual, eu não acredito que ele vá conseguir fazer o mesmo trabalho que ele fez no Palmeiras, no próprio Cruzeiro, na vez anterior que ele passou por lá, no Atlético Mineiro, porque é um time que não tem dinheiro e não tem crédito na praça. A verdade é essa, por mais que o Marcelo Teixeira diga que a gestão passa respeito, passa confiança para o mercado, mas a gente sabe que não é isso. Ele tem o Neymar hoje aí que pode ajudar bastante nesse sentido, mas eu não sei não, acho que dificilmente ele aceitaria um convite do Santos na situação financeira que o clube se encontra hoje. Tá aí o Elias Cabrini Russo, Alexandre Matos pode pintar. Agora lembrando, né, Jordão, o Santos entrevistou aí, pela informação publicada pela Ana Canhedo, 10 profissionais, né, Thiago? E agora estaria ali no famoso final do processo seletivo, né?
e o Alexandre Matos seria um dos finalistas ali. Portanto, se não der certo com o Alexandre... Eu volto a dizer, tenho muitas dúvidas, tá, gente? Eu não consigo imaginar o Alexandre Matos hoje deixando o Cruzeiro e aceitando esse projeto do Santos. Até ouvi dizer que o Neymar estaria por trás, né, dessa possível chegada do Alexandre Matos ao Santos Futebol Clube. Agora, Jordão, temos uma partida importante no próximo domingo na Vila Belmiro contra o Botafogo. E a minha pergunta para você é: os ingressos já estão à venda? O torcedor que quer comparecer à Vila Belmiro já pode adquirir os seus ingressos, Jordão? Já podem, Marcão. O Santos divulgou na noite de ontem os valores dos ingressos para a partida, Marcão, e vamos a eles, Marcão. O Santos, que divulgou que para as categorias Black, os valores de todos os setores variam são de graça, na verdade, na Geral Santista e nas outras arquibancadas, e o restante do estádio varia de R$ 31 até R$ 37, Marcão. A categoria Gold tem ingressos que variam de R$ 25 a R$ 75, a categoria Silver de R$ 37,50 até R$ 112, e para aqueles torcedores que não são sócios do clube, os valores variam as inteiras de R$ 150 até R$ 300 e as meias entradas de R$ 75 até R$ 150, Marcão. E o cronograma de vendas já está ativo, começou hoje às 10 horas da manhã para aquele torcedor que tem 5 estrelas no seu plano de rating, e agora ao meio-dia foi aberto para o torcedor que tem 4 estrelas no rating. O torcedor que tem 3 estrelas será aberto às 14 horas, às 16 para o torcedor que tem 2 estrelas de rating também é aberto às arquibancadas, e por fim, às 18 horas, todos os torcedores santistas terão acesso aos ingressos para a partida. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Elias Cabrini Russo, acho que o torcedor precisa sentir o clima desse jogo, né, Russo? Vila Belmiro lotada, não tem qual é, não tem que negociar qualquer outra situação que não seja a Vila Belmiro completamente lotada. Jogo importante, penúltimo jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes. O Santos vencendo, claro, dependendo de combinações, pode dormir ou ficar da 11ª para a 12ª rodada fora da zona do rebaixamento, Elias Russo. Marcão, eu acredito numa Vila Belmiro lotada domingo, né? Porque o horário do jogo é bom. Eu acho que o Santos, depois dessa vitória contra o Vitória lá no Barradão, vai dar um pouco mais de ânimo pro torcedor. Porque eu acho que não vai levar em conta esse amistoso de ontem, porque não valia nada e todo mundo jogou. Jogadores que nem vinham tendo oportunidade acabaram entrando ontem. Então acho que essa derrota de ontem não vai afastar o torcedor. Eu acho que R$150 o ingresso, Marcão, não é nenhum absurdo. É claro que tem muita gente que não pode pagar isso, mas pelo que a gente vê, os valores que são cobrados nas arenas aqui de São Paulo, no Morumbi também, a diferença é muito grande. Então eu estou acreditando sim numa Vila Belmiro lotada domingo. Espero que o torcedor que for para lá, Marcão, não comece a vaiar um Guilherme com 10 minutos de jogo, um Gabriel Veron se entrar. Cara, espera o jogo tiver no finalzinho, o Santos estiver mal, não estiver ganhando o jogo, aí tudo bem, mas vaiar no começo da partida, acho que é um erro muito grande. O Santos precisa do apoio de todo mundo para sair dessa situação, e como você falou, é o último jogo na Vila Belmiro antes dessa parada para a data FIFA, então acho que vai estar casa cheia assim. Eu espero que esteja, Marcão, e que o torcedor apoie os 90 minutos. Você falou aí sobre vaias, né? Ontem tivemos o Tassiano sendo vaiado no primeiro tempo com a bola em andamento. Era um amistoso e tal. Mas o que o Elias está dizendo é muito importante, né? Gente, não vai o jogador durante a partida. Você está prejudicando o Santos, entendeu? O Tassiano é ruim? É ruim. O Guilherme não é o atacante dos sonhos? Não é. O Veron não é o atacante que nós queríamos? Não é. Tá claro isso. Ninguém tá defendendo o jogador, passando pano para o jogador. Agora, não faça isso. Um jogador ruim, tranquilo, ele já é ruim. Um jogador ruim pressionado, ele é pior ainda. Ele é pior ainda. Então, o locutor, o DJ Malucão, anunciou o nome do jogador que você não gosta no estádio. Vai. Acabou o primeiro tempo? Vai. Tá rolando o segundo tempo? Você não quer o Guilherme lá? Peça o jogador que está no banco, que pode entrar no lugar do Guilherme. É simples. Entendeu? Seja inteligente. Agora, se o cara tá indo em direção ao gol, você começa a vaiar, você tá jogando contra o seu time, pô. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, me desculpem. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Precisa parar com esse papo. Precisa parar com esse papo, né?
Entendeu? Isso aí não ajuda em nada. Ô, Thiago Jordão, ainda sobre o jogo do próximo domingo, não teremos Luan Pérez. Tá mais pra Luizão ou tá mais pra Bigodinho? Pelo jogo de ontem, acho que tá mais pro Luizão, hein? Tá mais pro Luizão, né, Marcão? Porque o Luizão conseguiu jogar muitos minutos com a camisa do Santos ontem e também não se queixou de dores, né? Ele só foi substituído justamente porque era aquela partida em que todos os jogadores acabam atuando, Marcão. E além disso, o João Basso já tinha sido substituído na partida contra o Vitória logo no começo do segundo tempo, Marcão, se queixando de dores. E ontem, quando ele entra no jogo, Marcão, logo aos 12 minutos, ele já senta no chão, já se queixa de dores, coloca a mão ali, salvo engano, acho que foi no tornozelo, Marcão. Então, tá muito mais pro Luizão na entrada do lugar do Luan Pérez, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória. Pro Luizão, desculpa. O que você tá me falando é que o João Basso ontem sentiu? Ele entrou no segundo tempo e já sentiu? Com 12 minutos. Ah, não é possível, cara. Recorde. Mamãe! Não, pera aí. Mas quem tá em pré-temporada é o Santos ou o Leipzig? Ixi, é o Leipzig, hein, Marcão? É possível, cara. Ô, Elias, dia 29 de maio, Elias. O Basso sentiu ontem com 12 minutos em campo. Tem que ter uma avaliação sobre esse jogador médico, Elias. Tem algo muito grave com o tal do João Basso, hein? Algo muito grave, né, Marcão? Um jogador que não deveria estar aí, cara. Pode ser o responsável por um transfer ban do Santos e um cara que não entrega nada. É como o Jordão falou, cara, o cara entra com 15 minutos, tá cansado, o adversário já tinha jogado os 45 minutos, o cara entra ali numa tiriça, numa preguiça, na segunda bola que ele pegou, já baixou no chão pra dar uma disfarçada que tava amarrando a chuteira, mas não era, cara, a gente vê a cara dele na televisão. Pô, não é possível que um jogador desse que jogou na Europa, é claro que em time pequeno lá também, mas, pô, chega pro Santos, o cara que é banco do Santos e não consegue jogar. Se é um jogador que tá fazendo a temporada inteira, um Zé Ivaldo, por exemplo, que vem jogando a maioria dos jogos, você pode até dar um desconto, mas o cara que não joga, só treina, entre aspas, né, porque eu não sei se treina também, porque tá muito mal fisicamente e tecnicamente é um cara que só dá frio na barriga do torcedor.